Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Nós cumprimentamos com muito carinho a todos que aqui estão neste salão e também os nossos companheiros que nos assistem pelas redes sociais. É com imensa alegria, meus irmãos e irmãs, que vamos pedindo permissão para iniciar mais uma reunião espiritual. E como é de costume, em todas as nossas tarefas, fazermos uma prece. Nós pedimos, então, que por algum momento possamos nos ligarmos ainda mais com esses abnegados amigos espirituais que de há muito aqui estão. Vamos nos sintonizando com essa equipe do bem e mentalizando o nosso exemplo maior de perfeição, que é o Mestre Jesus, que nos ama e deseja o melhor para todos e para o nosso planeta. Então, queridos, nesse instante, nós nos colocamos à disposição dessa equipe para que possamos ser um instrumento de amor, de paz, de energias positivas e que a nossa reunião possa acontecer da melhor maneira possível. Estamos abertos para esse intercâmbio com o bem, vamos vibrando uns pelos outros, nos ligando com o Mestre amado, e o pedido que fazemos é um só, Senhor. Permita que possamos ser pessoas cada vez melhores e que também não fiquemos apenas nas leituras, mas que possamos sempre estar prontos a ajudar o nosso próximo. Há quanto tempo o Mestre falou para nós o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então dá para perceber que somos uma grande família. Temos a nossa família consanguínea, que amamos e cuidamos muito, mas não devemos esquecer que o nosso Pai maior é Deus e quer o bem de todos os seus filhos. Nenhum se perderá. Todos nós estamos aqui para esse progresso moral, espiritual, material, que é o que nós desejamos. Muito obrigada. E assim, nós vamos envolvendo com muito carinho a nossa palestrante, a Roseli, que preparou o tema, o objetivo da fé, do livro Vinha de Luz, capítulo 92, escrito pelo Chico Xavier, psicografado por ele, e a mensagem é do Emmanuel. Boa sorte, Roseli. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês para esse nosso encontro, onde estaremos aqui cuidando do nosso espírito. O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nos recebe sempre com muito carinho, com muito amor, e já estamos sendo tratados pela equipe espiritual de qualquer problemática que tenha nos trazido até aqui. Nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, porque é o pensamento que une aqueles que estão imbuídos de um mesmo objetivo. E hoje nós vamos falar do objetivo da fé. Eu gosto sempre de trazer o contexto em que aquela primeira mensagem que o Emmanuel sempre coloca nos seus livros, nas suas lições, ele traz sempre um trecho de alguma parte do Evangelho que vai fazer um link com o tema. Então, eu gosto de trazer onde essa passagem que ele trouxe cria esse link com o texto que Emmanuel vai apresentar. E hoje ele colocou, nesse capítulo 92, o Pedro 1, que é a primeira carta aos Romanos, 1, versículo 9.
Tá assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, esse versículo, ele faz parte da epístola, que é uma carta que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos que residiam em Roma naquele tempo. Atualmente, falando geograficamente, esse local, essa localidade, estaria hoje próximo ali da Turquia. E essa epístola, ela tinha o propósito de fortalecer os cristãos e encorajá-los para as perseguições que estavam acontecendo em toda aquela região, Jerusalém, Galiléia, onde todos os cristãos estavam sofrendo perseguição, porque era uma doutrina que não havia interesse na época de que ela se instalasse, porque ela estaria trazendo ideias revolucionárias. Jesus é um revolucionário. Jesus mexeu com toda uma época, tanto que a humanidade está dividida no mundo cristão antes de Cristo e depois de Cristo. Então não havia interesse realmente de que essa doutrina de libertação que ia modificando, digamos assim, as ideias a respeito da lei mosaica, que era seguida à risca pelo povo judeu. Então, eles iriam, ali em Roma, enfrentar uma grande perseguição. Isso aconteceu naquele momento em que houve um incêndio em Roma, a cidade de Roma foi destruída. E se dizia ali que Nero havia sido a pessoa que ordenou esse incêndio. Aí aqueles que tinham interesses em combater o cristianismo, em perseguir o cristianismo, o que eles fizeram? Tiraram ali esses rumores de que havia sido Nero e falaram, não, foram os cristãos que mandaram incendiar Roma. Então ali, naquele momento, ia ser deflagrada uma grande perseguição. E os cristãos, eles eram presos, eles eram torturados, mas eles eram mortos no fim de tudo. E mortos à revelia de um julgamento justo. A gente lembra dos cristãos mortos nas arenas, devorados pelos leões famintos. Não é uma morte que as pessoas, vamos dizer assim, consigam levar de uma maneira muito suave. Então, o Pedro, ele queria colocar para os cristãos, olha, para vocês vencerem essa batalha, nem que seja chegar até essa morte, vocês têm que ter essa fé determinada. Vocês têm que estar realmente certos de que vocês querem ser os seguidores do Cristo, querem realmente divulgar a doutrina, o evangelho de Jesus. Porque se essa fé de vocês ela for uma fé fraca, ela for uma fé sem embasamento, vocês não vão conseguir superar isso. Então, era essa a intenção de Pedro ao escrever essa carta aos Romanos. E aí a gente vai falar um pouquinho, nós vamos ler sobre o texto do Emmanuel, e aí a gente vai conversar sobre o assunto. Então, foi nesse contexto que Emmanuel trouxe um questionamento que, segundo ele, todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Qual é a finalidade da fé? Aí o texto continua. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar
purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem a expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-las em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, a fé é asa libertadora a conduzir para cima. Então, a pergunta que Emmanuel fala, logo no comecinho do texto, qual é o objetivo da sua fé, ela é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde nós estamos passando por situações de tragédias coletivas, fora que nós passamos das nossas dificuldades individuais. Então, muitas vezes, nós colocamos em xeque a nossa fé. Será que eu tenho fé de verdade? Será que Deus está nos amparando? Deus existe? Então a gente coloca questões que são importantes para a nossa evolução moral dentro de um contexto religioso que nós estamos aqui seguindo. Será, que Deus, como é que ele permite que tudo isso aconteça? Então a gente coloca a nossa própria fé e principalmente a existência e a atuação de Deus no universo, que é aquele que nos conduz, que nos cuida, que nos ilumina, nos coloca de volta no caminho. Então, durante muito tempo, a fé ela foi vinculada a uma religião, mas hoje nós sabemos que a fé ela é inata a todos nós. Nós já nascemos com o sentimento da fé. E é claro que, como todo sentimento, ela precisa evoluir, ela precisa começar realmente a ter um conteúdo mais sólido na nossa vida. Então, os espíritos, eles nos falam que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, já existia em nós esse sentimento da fé, porém ainda num estado muito primitivo. A gente não tinha, não sabia como usar essa fé. Então, desses simples ignorantes, nós passamos aos dias atuais, trazendo já para a nossa existência, durante cada uma das nossas encarnações, nós fomos desenvolvendo individualmente a fé, de acordo com aquilo em que a gente ia acreditando, de acordo com aquilo em que a gente ia conhecendo, conforme as coisas iam acontecendo também na nossa vida. Então, a fé, quando ela não é compreendida, ela torna-se cega. E o que é a fé cega? É quando a gente fala assim, eu creio porque eu creio, não tenho explicação do porquê eu creio. Mas aquela pessoa que está lá em cima, ela é muito sábia, ela conhece muito, ela fala muito bonito, ela estudou muito. Então, o que ela fala para eu fazer, eu faço mesmo no escuro. Então, a gente acredita piamente, sem conhecer de fato. E esse conhecimento, ele não é coletivo, esse conhecimento é individual, porque depende de como cada um de nós lê a fé, cada um de nós entende a fé. E a fé ela é construída das coisas, dos fatos que acontecem na nossa vida, de como a gente supera, de como a gente percebe o amparo que a gente vê, que a gente está vendo hoje lá no Rio Grande do Sul, a solidariedade, a fraternidade, as coisas materiais que estão enviando para lá, as roupas, alimentos, mas tem aquelas coisas que a gente não vê. Então, a fé ela é construída de tudo isso. Por isso que a fé cega, ela não pode existir enquanto a gente já está num processo diferenciado de evolução, porque a gente hoje já tem um conhecimento. E a fé cega significa o quê? Então, eu vou acreditar em alguém que fala isso e aquilo das escrituras, ótimo, tem uma base, mas a gente não pode esquecer, aqui no nosso planeta, provas e expiações, somos o quê?
Somos todos aprendizes, sem exceção. Até aquele melhor espírito reencarnado entre nós, ele também está aprendendo, num outro grau mais superior a nós, talvez pelos seus trabalhos, pelo seu conhecimento, mas é um aprendiz como nós. Então, a fé cega traz para a gente a certeza de que a gente não pode achar que alguém é detentor de uma verdade. Ninguém sabe a verdade absoluta. O Espiritismo traz isso para nós. E ele fala o quê? A verdade absoluta só vem de Deus. Mas de Deus porque eu estou falando, de Deus porque fala no Evangelho? Não, de Deus porque a gente pode, se quiser, perceber a atuação de Deus na nossa vida. Então, quando a gente está nessa situação de ainda ter essa fé cega, a gente sofre. Porque a fé cega, ela não é sólida. A fé cega se abala com a tragédia do outro, com a tragédia coletiva, com as nossas tragédias. A gente vai sofrer, a gente vai cair. Tudo aquilo que a gente acreditava por meio de outras pessoas, a gente vai desacreditar. E muita gente até abandona a doutrina religiosa que ela escolheu porque se decepcionou. Se decepcionou com o quê? Com uma pessoa que é tão equivocada, suscetível a cometer erros como nós somos. Então, não tem como a gente achar que a verdade vai vir de alguém que pode falhar como nós falhamos. Existem vários casos aí, em diversas religiões, em que as pessoas acabam por mostrarem uma face que a gente não conhecia. Mas a gente acreditou em praticamente tudo. Tem bases importantes na condução de vida, de atitudes dessa pessoa? Tem. Mas, muitas vezes, a fé fraca dela fez com que ela se desviasse do caminho. Então, essa fé cega, a gente tem que aprender a modificar. E se modifica como? Buscando conhecer, buscando estudar. Estudar e ver como a vida ao nosso entorno funciona. Porque aí a gente vai conseguir enxergar Deus atuante na nossa vida. Deus não está na tragédia do Rio Grande do Sul? Está. Deus permitiu que aquilo acontecesse? Deus não tem nada a ver com aquilo, a não ser o desenvolvimento do nosso aprendizado em relação às nossas atitudes perante a natureza, ao nosso negacionismo perante a crise climática, a nossa falta de cuidado com aquilo tudo que Deus nos oferta neste planeta para que possa nos servir de todas as maneiras, e a gente vai lá nas árvores, a gente quer tirar a última gota de seiva daquela árvore até ver ela murchar e destruir. Então, a gente realmente está tendo um retorno do que a gente faz, mas pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo tudo, é triste. Mas tudo isso também traz para a gente uma reflexão importante. Algo tem que ser feito para que não piore. Já houve outras situações semelhantes naquela mesma região e nada aparentemente foi feito. Continuam se construindo nas encostas, à beira dos rios. Então, a gente tem que atentar para essas questões. Deus não pode, não é culpado de todas as coisas que acontecem. Porém, o aprendizado qual é? Da nossa fraternidade. Olha como a gente está melhorando. Olha a fraternidade, cada tragédia coletiva que a gente vê, o povo se une para ajudar, a gente sente a dor do outro. Então, olha que caridade, que virtude que nós estamos desenvolvendo. Isso prova que, apesar da gente estar sofrendo uma reação daquilo que a gente está, daqui a pouco nós vamos sofrer o quê? Reações boas, porque nós estamos demonstrando cada vez mais a nossa evolução moral. Estamos cada vez mais caminhando para essa família universal da qual Deus tem para nós esse propósito de que a humanidade seja toda como irmãos, como uma só família. Nós não falamos que a gente é filho do mesmo pai, mas a gente ainda não se vê como irmãos de verdade. Porém, esses momentos demonstram que a gente está
chegando nessa irmandade, nessa família universal. Então, a gente falou da fé cega, a gente vai falar agora da fé divina, né? Que é essa fé que vem de Deus, essa fé raciocinada, essa fé porque a gente estuda, porque a gente conhece, porque a gente percebe como fica a nossa vida quando a gente começa o quê? A fazer o bem, a caminhar sob as leis divinas de Deus imutáveis. Muda o mundo, muda eu, muda todo mundo, mas a lei de Deus não muda. Então, quando nós nos conduzimos por essas leis, quando nós nos resignamos a muitas situações que vêm em nossa vida procurando retirar o aprendizado, e não nos revoltando contra Deus, nos revoltando contra os governos, mas entendendo que aquilo ali tem uma finalidade na minha vida, por mais doloroso que seja, quando a gente pensa no outro antes de pensar em nós, quando a gente tira um pouco daquilo que a gente tem para dar para o outro, como está acontecendo agora, então isso só vai reverter para nós em coisas boas. Então, é Deus atuante na nossa vida por meio da nossa própria experiência. Se a gente olhar a nossa vida lá para trás, de hoje para trás, e a gente começar a perceber a engrenagem perfeita de vários fatos na nossa existência, alguém que desencarnou, mas veio um outro espírito ali, trazer alegria para a nossa família, trazer uma nova energia para a nossa vida, às vezes na forma de um neto, de um filho, de um pet que está extraindo tantas alegrias para a gente. Então, quando a gente começar a entender isso, a gente vai ver o quanto Deus atuou na nossa vida, o quanto Ele está lá, sim, a gente nunca esteve sozinhos. Então, é essa fé raciocinada, porque a gente sabe que fazendo o bem, nós vamos encontrar o bem. Que pensando no próximo, o próximo vai pensar em nós. Não como uma barganha, como uma troca, mas como uma coisa natural da nossa existência. Quanto mais nós agirmos no bem, fizermos o bem, mais o bem vai estar ao nosso lado. Então, essa é a fé divina. É a gente ter a certeza absoluta de que, de acordo com aquilo que nós estamos semeando, será a nossa colheita. Nada mais simples do que isso. Aí tem também a fé, junto, claro, com essa fé cega, a fé divina, a gente tem aquela fé natural. A gente acorda de manhã, vai pegar um Uber e a gente nem pensa. A gente não senta lá no carro e pensa assim, eu posso sofrer um acidente com esse motorista de Uber. Eu vou pegar um avião, a gente senta lá no avião e já pensa, claro, às vezes a gente pensa, né? Não vamos falar que não. Esse avião pode cair, eu posso morrer. Então, é uma fé natural. A gente tem uma fé natural quando a gente vai almoçar num restaurante, a gente confia no cozinheiro. A gente não fica pensando, não sei, pode me dar alguma coisa, essa comida. Então, é uma fé natural que a gente tem. Faz parte do nosso cotidiano. Se a gente não tiver essa fé natural, a gente transforma a vida da gente realmente numa coisa muito difícil, porque em tudo a gente vai ficar pensando o pior. Então, existe aquela fé natural, não é mesmo? Existe também aquela fé humana, que é a fé que a gente tem em nós. A gente sabe do nosso potencial, a gente sabe da nossa competência, não como forma de vaidade, de orgulho, mas a gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe naquilo que a gente é bom, a gente sabe que a gente é bom no nosso trabalho, que se a gente não é reconhecido, não é o problema nosso, é o problema ali da organização. Então, a gente tem confiança de que a gente vai chegar àquilo que a gente deseja, a gente vai conseguir o nosso objetivo, porque essa fé está dentro de nós, porque nós confiamos em nós. E existe também essa fé, como a gente já falou, essa fé em Deus, que pode se englobar na fé divina. A gente trouxe ela para esses outros aqui, para a gente poder falar alguma coisa diferente. Quando a gente crê em Deus, a nossa fé em Deus, a gente tem fé
naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não pode controlar, no futuro, no amanhã, no próximo minuto. Quando a gente tem fé em Deus, a gente acredita que a gente vai estar sendo cuidado. Ah, mas a gente vê tanta coisa ruim, tanta gente sofrendo, tantos acidentes, tantas coisas. Sim, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós estamos aqui para sermos provados, estamos aqui para resgatarmos débitos anteriores, estamos aqui resgatando situações que nós provocamos na encarnação atual, porque existem as aflições de vidas passadas e existem as aflições da vida atual, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, essa fé divina é diferente daquela fé raciocinada, racional que nós falamos no começo. Porém, é a mesma fé em Deus. É aquela fé naquilo que nós não conhecemos, mas que nós podemos ver atuante na nossa vida. É só aquilo que eu falei, vamos olhar para trás que a gente vai enxergar ali. Eu falo até, literalmente, que é como a mão de Deus que põe e tira da nossa vida. E a gente, às vezes, não percebe. Passam-se os dias, passam-se as situações e a gente não percebe essa nossa fé. E essa nossa fé, como Emmanuel diz, é a nossa bússola. Porque quantas vezes que nós saímos de casa e a gente é livrado, digamos assim, de tantas situações por uma intuição. Ah, não vai por aquele caminho, faz esse aqui que é melhor, ali está trânsito, vem por aqui. A gente não tem ideia do quanto Deus nos livra, do quanto Deus nos traz de volta, por ser essa bússola em nossa vida, nos traz de volta ao nosso rumo, ao nosso prumo. Então, muitas situações para a gente realmente poder entender que essa fé de que Emmanuel fala, esse objetivo, tem que ser uma resposta individual. Né? Não dá para a gente pegar agora e responder aqui qual é o objetivo da fé, porque vai da fé de cada um, vai da existência de cada um, vai da vivência de cada um. Cada um aqui pode ter a sua fé ainda cega, outros podem já estar desenvolvendo a fé raciocinada, alguns nem acreditam em Deus. Não é preciso acreditar em Deus para ter fé, né? A gente pode ter a fé no universo, porque existem os ateus e eles não têm fé. Tem fé também, fé naquilo em que eles acreditam. Então, essa fé, o objetivo dela, só a gente pode realmente responder. E é importante a gente prestar atenção no nosso cotidiano. Como é que nós lidamos com as coisas que acontecem? Como é que nós lidamos com aquilo que a gente vê na mídia, que traz sempre situações difíceis? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente absorve todo esse aprendizado, tudo isso que a gente está passando, vindo aí depois de uma pandemia, aí vem a dengue, a gente nem descansa de um, já vem outro. Gente, não está fácil esse mundo de provas e expiações, mas a gente precisa, sim, desenvolver essa fé raciocinada que o Espiritismo fala. Por isso que nós estamos aqui, conhecendo, estudando, frequentando a Escola de Doutrina Espírita, esta casa e outras casas que oferecem, colocando nossos filhos na evangelização, porque o conhecimento ele vai fazer com que a gente caminhe de forma segura. A fé raciocinada vai fazer com que a gente não tenha medo. É igual Pedro aqui. Vocês sabem que se vocês forem presos, vocês vão morrer. Vocês vão virar comida de leão. Difícil pensar nisso. Mas tenham fé. Tenham fé que depois tudo isso vai ter uma continuidade. Tudo isso vai ajudar para que vocês possam se tornar cada vez melhores, mais evoluídos, mais apegados àquilo que realmente interessa, que é a nossa evolução espiritual, que é o desenvolvimento das virtudes. Muito obrigado. É o ensinamento de hoje, a gente agradece. Chegou o momento, então, de participarmos com perguntas. Por favor, é só levantar a mão e os senhores terão um microfone à disposição. Dentro do tema, por favor.
Ninguém quer perguntar? Nossa, olha quanta mão levantada. Ai, apareceu. Oi, Oi. Parabéns pela palestra. Obrigada. A gente escuta muitas pessoas falarem, mas Deus quis assim. Mas é uma fé que as pessoas acreditam muito. Você podia falar um pouco sobre isso? Então, a gente tem que trazer o raciocínio para essa questão. Deus quis assim. Mas quis assim por quê? Porque ele quer, ele mexe com a vida da gente do jeito que ele quer, como ele pensa. Não, ele faz as coisas para o nosso bem, ele faz as coisas com uma utilidade. Não há nada que aconteça na nossa vida que não tenha uma utilidade, um fundo ali de aprendizado. Então, às vezes a gente fala assim, Deus quis assim, às vezes também é uma questão muito de comodismo, porque Deus quis assim muitas coisas e a gente não vai atrás para mudar, a gente não vai atrás para saber o porquê, a gente não vai atrás. Então Deus quis. Deus quis que eu perdesse o emprego, Deus quis que eu ficasse doente. Não é Deus quis, a gente tem que procurar saber. Tem coisas que realmente Deus mostra para a gente. A gente percebe assim, uma situação como essa, quando existem situações persistentes na nossa vida e que a gente não aprende com elas continuam acontecendo. Aí Deus persiste. Deus fala, não, eu vou colocar lá para aprender de verdade. Mas a maioria de coisas, Deus tem uma utilidade para isso. E se a gente ficar falando tudo, Deus quis assim, a gente nunca vai atrás de nada, a gente nunca vai atrás para resolver nada, para mudar nada. Então, também precisa ver se não está ali gerando, sendo uma coisa boa para a gente se acomodar e levar a vida sem esforço, porque assim Deus quis, né? Então, a gente tem que analisar. Por isso que o pensamento, o racional, você trazer a razão para as coisas, muitas vezes para tirar a gente do comodismo. E não é fácil, mas é o aprendizado. Deus coloca ali para a gente sair, levantar do sofá e ir à luta, né? Boa tarde. Boa tarde. Poderíamos dizer que a fé é um instrumento? Porque eu vejo assim que o caminho é a caridade, né? Então são vários instrumentos que levam à evolução. Porque se a gente ficar só sentado, a pessoa tem fé, reza e faz as coisas e nunca age de acordo com o que a gente faça a caridade para a evolução. Então a fé seria basicamente um instrumento para que a gente possa evoluir. Sem dúvida, se você vir assim, né? Porque também pode ser aquela coisa que a gente falou, de só alimentar o comodismo. Mas, sem dúvida alguma, a fé sim é um instrumento. Dentro das 10 leis divinas, a gente tem a lei do progresso, que também é uma lei inata, porque acontece que nós progredimos na nossa existência, se a gente quiser ou não, a gente vai progredir. Porque o progresso, às vezes, ele é muito sutil, a gente não percebe, mas todo o movimento que a gente faz de avançar, de ir para frente, é esse progresso. E a fé também traz para a gente essa motivação. A fé pode ser uma motivação. A fé pode ser uma ferramenta, um instrumento a ser usado para o bem e para o mal, que nós sabemos também, não é de hoje, que a fé também ela é muito utilizada como ferramenta de manipulação, né? Olha, você tem que agir assim, fazer assim, senão vai ser castigado, senão você vai sofrer as consequências. E nós sabemos, o Espiritismo traz para a gente esse pensamento racional, graças a Deus, né? De que nós somos responsáveis por aquilo que nós cultivamos. Então, nós não podemos deixar que a fé nos manipule no sentido de fazer coisas que não há necessidade ou que nós não somos obrigados a fazer, né? Porque nós seremos responsáveis por tudo aquilo que a gente cultivar. Então, a fé, a depender de quem a utiliza, pode ser utilizada para o bem ou para o mal também. Mais uma pergunta, a última. Aproveitar que a Roseli preparou com Agora carinho. O pessoal animou.
A fé move as montanhas da nossa vida? A fé move, eu estava até esperando essa pergunta. Quando Jesus falou, né, vocês que não têm a fé do tamanho de um grão de mostarda, não sabem utilizar essa fé, né? A fé move montanha, sim, porque é ela que vai fazer a gente se movimentar para sair daquela situação. Não é que ela vai mover um objeto material daqui para lá, mas ela move, sim, a nossa angústia, o nosso desespero, a nossa dúvida. A fé move isso porque nós vamos entender, vamos abrir a nossa mente para que a gente possa compreender e ali a gente vai encontrar soluções para a nossa fé. Quando a gente tem um problema e olha ele assim na mesma altura dos nossos olhos, o problema é muito maior do que a gente, não é assim que a gente vê? Agora experimenta subir um pouquinho, olhar o seu problema lá do alto. Quantas soluções você vai aparecer para você, até porque o problema se torna pequeno, por causa do nível que a gente está procurando analisar esse problema. Então, quando a fé faz você se movimentar para você sair daquela situação, é isso que Jesus quer dizer. A fé remove montanhas. Montanhas seriam o quê? Os obstáculos, os desafios. E nós somos capazes, através da fé, da gente remover tudo isso da nossa vida. Não quer dizer que a gente não vá sofrer, não quer dizer que a gente vai viver num mundo feliz, porque ainda não nos cabe vivermos num mundo feliz. Mas sim, a gente é capaz de fazer a nossa vida muito mais plena do que ela é hoje através da fé. Muito agradecidas todos, né, por esses ensinamentos. Obrigada. Eu que agradeço. Até um próximo encontro. Muito obrigada. Então, chegou o momento das vibrações. Já estamos bem energizados, ocupamos o nosso tempo de maneira bem proveitosa. Agora, juntamente com esta equipe do bem que aqui está, nós vamos pensar nos nossos irmãos que estão na lida do dia a dia, suando mesmo para subir esse monte que falou na fé, e se esquecem da prece. Nós podemos fazer uma prece mesmo trabalhando, mas às vezes o trabalho é tão intenso que não ocorre. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrando por esses locais onde está acontecendo tantas coisas que não gostaríamos de ver, mas ao mesmo tempo agradecendo às equipes visíveis e invisíveis que ali atuam. Vibrar intensamente pelo nosso planeta é a nossa morada. Temos que cuidar com amor e com muito carinho. E vamos vibrando neste momento para os irmãos que estão em hospitais, UTIs ou mesmo em seus lares. Pedimos a ajuda, Senhor, para todos, indistintamente. E vibrar pela divulgação do nosso Evangelho. Graças a Deus. Vamos agradecendo essa equipe que aqui está, nos inspirando, nos estimulando para o bem proceder. Vamos agradecendo a Jesus, o exemplo maior que possuímos, e ao Pai Criador. Agradecemos essa oportunidade bendita desse aprendizado e que possamos, Senhor, ter outras tardes como essa, de tantas realizações, graças a Deus. E agora eu vou ler sobre o passe coletivo. As considerações importantes a passar sobre os benefícios do passe. Nosso centro utiliza o passe coletivo espiritual magnético para abranger os benefícios a todos
que estão acompanhando esta reunião e também os nossos companheiros das redes sociais. É o momento em que, com o auxílio da espiritualidade maior, é direcionada a emissão de fluidos para nos envolver num mesmo clima fluídico e nos amparar individualmente. O socorro fluídico a todos é iniciado assim que adentramos a casa espírita, passando pelos ensinamentos propostos nas palestras e finalizando com a proposta e exercício da mudança postural dos nossos pensamentos e entendimentos. Convido a nossa companheira Val para dirigir o passe. Convido os trabalhadores para se posicionarem. Esse é o momento do nosso passe coletivo. Momento em que sempre pedimos a todos aqui presentes no salão, bem como aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, e aos benfeitores espirituais que nos envolvam em energias salutares, que nos envolvam com esses fluidos de saúde, paz, harmonia, equilíbrio, e que possamos nos fortalecer nesse momento. Confiantes e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora o nosso passe à distância, momento em que devemos envolver com nosso pensamento amoroso todos os nossos amigos, familiares que não tiveram condições de estar aqui conosco. Que as bênçãos de nosso Mestre Jesus, que o amor e o amparo dos nossos benfeitores espirituais chegue até eles. Solicito que aquele irmão que tiver mais de um amigo ou familiar para vibrar, que o faça alternadamente. Que Jesus lhes dê muita paz, fortalecimento da fé, saúde, equilíbrio e forças para continuar a luta. Confiantes e serenos, vamos a Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos pelos benefícios recebidos, vamos nos comprometer a voltarmos na próxima semana para darmos continuidade aos nossos tratamentos. Agradeço aos trabalhadores e peço que retornem aos seus lugares. Nós agradecemos a Val, aos passistas. E agora eu vou falar o tema da próxima semana. Para aqueles que gostam de preparar, o tema da próxima palestra será irresponsabilidade. Está no livro As Dores da Alma. O capítulo chama Irresponsabilidade, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed. Tenho também alguns recadinhos, olha. O encontro com a cultura espírita de maio terá a presença do Dr. João Lourenço com a palestra Mente 5.0 e a Inteligência Espiritual. Será nos dias 25 de maio, sábado, às 17 horas, aqui na Unidade de Santana, 26 de maio, domingo, às 17h30, na Unidade de Vila Galvão. E terá a abertura musical do coral. E o coral, a audição Coral Lírios, se você gosta de cantar ou conhece alguém, o Coral Lírios abrirá vagas para novos coralistas. Participe da audição do dia 9 de junho, às 14h30, às 17h30, aqui na Unidade de Santana. Venha cantar com a gente. Temos também a campanha do moletom, campanha de inverno. Essa campanha é anual e vai arrecadar moletons para os nossos assistidos. Moletons novos, calça ou blusão nos tamanhos GG e extra G, e a solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta em nossos pacientes. Aceitamos doações em peças, podem ser encaminhadas para uma de nossas unidades doutrinárias. Temos também depósito bancário ou Pix, doando qualquer valor que desejar. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos 520 pacientes com deficiências em atendimentos na unidade de longa permanência. Mais informações aí nos murais, tem o www.nossolar.org.br. Muito obrigada a todos, um feliz retorno aos lares. Por favor, aguarde a orientação para a saída. Que Jesus abençoe e proteja a todos.